Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Hoje queria-vos falar aqui de um tema que eu acho interessante. Estive aí a dar uma vista de olhos geral nos sites, nos websites das marcas de motas, só para ver as novidades. Havia algumas novidades diferentes de motas que tinham saído que eu não tinha estado assim tão atento. Lembrei-me de fazer aqui um vídeo para vos falar. Portanto, isto tem a ver com escolhas pessoais, não é? Escolhas próprias, que é dizer-vos qual seria, entre aspas, a minha garagem de sonho. Ou seja, passando por cada uma das classes de tipo de motas, qual seria a moto que eu gostava de ter na minha garagem, sendo que posso ter só uma de cada classe. E posto isto, eu estive a dar uma vista de olhos geral e não sendo levado por ser raro ou por serem, pronto, excluindo aqueles protótipos que existem de motas super XPTO e não sei, só as motas que estão à venda no mercado. Então eu decidi fazer aqui um vídeo para vos falar sobre isso. E então, se eu tivesse que escolher uma moto para fazer, vamos à classe maioritariamente de off-road. No meu caso, eu como não tenho experiência nenhuma em off-road e de certa forma até tenho receio porque uma pessoa, quando não sabe, acaba por ter um bocado de medo daquilo que não conhece. Obviamente que se tivesse umas aulas de off-road e começasse a sentir a roda de trás a fugir e achar que isso é uma coisa normal e controlável, claro que mudava logo a minha opinião sobre isto e começava-me a sentir confortável numa coisa que atualmente me sinto desconfortável. Mas mantendo o estilo de passeios e de condução que eu faço hoje em dia, a moto que eu compraria para ter na minha garagem para ir ali à Serra de Faf, fazer ali umas estradas mais interiores, para ir ao Alvão, para explorar um bocadinho, por exemplo, da Serra da Estrela, da Serra da Arga, por exemplo, ali na zona de Viana do Castelo. Portanto, andar assim por aí nessas zonas para poder ir a sítios que com as Big Trail é preciso ter muita experiência, e mesmo com as trails médias, aquelas entre os 500 e os 700 centímetros cúbicos, também não é qualquer pessoa que tenha capacidade de domar uma moto dessas, às vezes, em alguns tipos de caminhos mais agressivos. E portanto a moto que eu compraria seria a Honda CRF 300 Rally. Eu sei que em Portugal ela não está à venda, a Rally, mas no Luxemburgo está, e portanto eu, como tenho residência lá, comprava a moto lá e podia trazê-la para aqui para andar com ela de vez em quando. Portanto, esta moto custa no Luxemburgo pelo menos 7.000 euros, 6.900 e não sei o que é. Portanto, 7.000, eu estou a falar preço de tabela, nem sei se está incluído aquelas documentações. Portanto, só para ter uma ideia, uma moto custa 7.000 euros, e para incursões para curtas distâncias e tudo mais, uma moto para ir ao supermercado buscar um pacote de pão ralado, ou para ir ao multibanco de repente levantar dinheiro. Portanto, aquela moto maneirinha para sair e entrar e para dar assim essas voltinhas mais off-road. Depois vamos para os segmentos para o segmento das Big Trail. As Big Trail, se fosse eu a comprar, se estivesse assim à vontade em termos financeiros para poder escolher qualquer uma, eu, como faço maioritariamente estrada, e quereria uma moto dessas para, se precisasse de dar assim um passeio maior, para poder ir aos Pirineus ou aos picos da Europa, etc, com 3 malas na moto. Uma moto que, se precisasse fazer assim um estradão mais agressivo, ela fazia sem problema nenhum, e ao mesmo tempo, se precisasse fazer muitos quilómetros em estrada nacional ou autoestrada, ela também se portaria muito bem
e era uma moto também adequada aqui para este tipo de estradas que estou agora, curva contra curva, porque é uma moto, um canhão, que é a KTM a 1290 Super Adventure S. Acho que para Big Trail eu escolheria essa moto. Eu tive uma Africa Twin, gostei muito da moto, mas o facto de ter jante 21 à frente, como eu faço maioritariamente estrada, pá, ela acaba por não ser tão dinâmica como, por exemplo, uma KTM a curvar e tudo mais. E portanto uma KTM com 160 cavalos, um canhão do caraças, era essa moto, custa 22 mil euros e seria portanto essa moto que eu compraria para ter como do segmento das Big Trail. Depois, passando para motas de turismo, quando digo turismo é passeio mesmo, viagens super grandes, pronto. Opa, escolhi esta que tenho agora, porque já tenho, não é? Se fosse agora a comprar, já tenho esta, era esta moto que ficava, e acho que mantinha assim esta moto. Eu sei que fiz um test drive à Indian recentemente, e disse que se não tivesse moto entre uma e outra que compraria a Indian, mas pronto, esta acaba por ser mais maneirinha um bocadinho. A Indian é melhor em outros aspectos, sem dúvida nenhuma, e mantenho tudo o que disse no outro vídeo, mas esta moto, pronto, não fica nada atrás, como é lógico, até porque tem a caixa automática, por exemplo, que dá um conforto adicional em cidade e em vias de mais curtas distâncias. Mas pronto, acho que ficaria com esta, mais 30 mil euros, não é? Depois temos as desportivas de turismo. Obrigado. Depois temos as desportivas de turismo, e eu nestas aqui eu estava indeciso entre duas. Estava indeciso entre a Hayabusa, portanto estou a falar de desportivas de turismo, estava indeciso entre a Hayabusa e a Ninja H2. Pá, a Ninja H2 tem 200 cavalos, tem aquele, portanto, compressor, não é? Mas para mim a Hayabusa, além da Hayabusa custar 20 mil euros e a Ninja custa 27 e qualquer coisa, custa 27 mil euros, portanto 7 mil euros de diferença é muita fruta. Eu acho que para o que eu sei conduzir e para a minha experiência, para a desportiva de turismo, pá, a Hayabusa, uma moto super mítica, tal como é esta, a Goldwing, e tal como é também a Africa Twin que eu tive. Pá, a Hayabusa é uma moto super mítica. Na altura que ela apareceu, a Honda CBR 1100, a Super Blackbird, era a moto mais rápida do mercado, e a Hayabusa veio destronar a Super Blackbird da Honda. Pá, é uma moto que ainda hoje lançaram recentemente o modelo. Acho a Kawasaki muito mais bonita, mas a Hayabusa para mim, pá, eu adorava ter uma Hayabusa e portanto comprava a Hayabusa por 20 mil euros para fazer aqueles percursos de autoestrada mais longos e para fazer algumas estradinhas com bastantes curvas, ali a curtir a moto, a conhecer a moto. Pá, acho que gostaria de ter uma moto dessas, seria essa que eu escolhia. Opa, depois temos aquelas, as que eu chamo as motas de pista, que são as super desportivas, tipo a R1 e a CBR 1000, RRR, portanto esse tipo de motas, as carnadas super desportivas. Opa, eu dessas não comprava nenhuma, sinceramente. Se fosse obrigado a comprar só para fazer este vídeo e passar por todas as classes, eu não acompanho assim muito esse tipo de motas, mas uma moto que eu acho que ficaria bem para estar lá maioritariamente parada, porque eu não iria utilizá-la muita, seria a Ducati Panigale V4S. Se tivesse que escolher mesmo obrigatoriamente ter uma de cada classe, acho que seria a Ducati Panigale, a V4S, que acho que é uma moto muito bonita, e por ser muito bonita era para ficar lá a maior parte do tempo quietinha, porque não iria pegar muito nela, porque não é o mesmo tipo de moto que eu gosto. E por último, as nakeds, não é? Nakeds desportivas, nakeds ou nakeds desportivas, qualquer uma.
qual seria a que eu escolheria? É um tipo de moto também que eu não gosto muito, as Nakeds, porque são motas muito curtinhas. Eu cheguei a fazer no Luxemburgo um test drive à 1290 Super Duke R, a nova. Opa, eu fiz um test drive de 1 hora ou menos, eu fiquei todo partido dos pulsos, todo partido das costas. É certo que são motas que requerem habituação e que se calhar eu ao fim de uma semana andar com ela diariamente para me começar a habituar, já não notaria tanto isso, opa, mas eu sou bastante, sou bastante alto, há pessoas muito mais altas que eu. Pá, eu meço 1,85 m, aquilo é uma moto muito pequenina, muito curta em trechos. Olhem aqui uma Africa Twin das antigas, a 750. É uma moto muito curta em trechos, pá. A frente da moto parece que uma pessoa se senta, parece que a frente é logo ali a 15 cm de onde a gente está com as mãos. Pronto, não acho muita piada a isso, mas entendo qual é o intuito de haver esse tipo de motas, as Nakeds e as Naked esportivas. Além de serem motas muito boas para o dia-a-dia, são motas leves, curtinhas, para andar em cidade, casa-trabalho, trabalho-casa. São motas que dão um gozo do caraças andar aqui nestas estradinhas como eu estou a fazer agora, pá, espetacular. E então, qual seria a moto que eu escolheria? Não seria para andar assim muito também, mas seria para, por exemplo, para arrancar aqui do Porto, para ir tomar um cafezinho aqui à barragem de Crestuma e depois vir pelo lado de Gaia, por exemplo, dar essa voltinha. Opa, seria a Kawasaki ZH2. Portanto, a MT-09 eu também gosto da moto, mas a ZH2 com 200 cavalos, já que é para comprar, eu só utilizo os 200 cavalos se quiser, mas ao menos se quiser tenho lá os 200 cavalos para usar. Não tenho experiência nenhuma para andar nisso, nem era pessoa para explorar se calhar nem metade desses 200 cavalos na moto, mas contudo ao menos ficava com uma moto um bocado exclusiva, que eu acho que ela custa na casa dos 20 mil, 22 mil euros também. Era uma moto um bocadinho exclusiva, muito bonita, eu acho a moto muito bonita, e quando precisasse de fazer assim umas curvinhas, de curtir um bocado, era a moto, ela é supercharge também, conforme a Ninja H2, que eu estava ali indeciso entre essa e a Hayabusa, mas comprava então a Hayabusa para desportiva de turismo e comprava a ZH2 para Naked de turismo. Opa, e eram estas motas que eu gostava de ter na minha garagem para fazer uso conforme a voltinha que fosse dar. Se só pudesse ter duas motas, já agora, um acrescento rápido, se só pudesse ter duas motas, também pensei nisso, ficava um bocado indeciso. Porquê? Ficava indeciso entre esta Goldwing e a 300 Rally, para poder fazer a parte de off-road à vontade, ou esta e a Hayabusa. Pronto, tendo em conta que a CRF Rally custa 7 mil euros e a outra custa 20, e quer dizer que logicamente que não faço com esta moto o que faço com uma Hayabusa, a nível de curvas e de sentir um bocado de adrenalina em autoestrada, como é lógico, uma não faz o papel da outra. Mas se calhar, opá, nem sei agora se ficava com esta e a Hayabusa ou esta e a Rally. Não, se calhar ficava com uma Rally e esta, porque assim, para mim as velocidades, a Hayabusa dá 280 ou 290 ou 300, pá, isso não é uma coisa que me atrai muito, porque também eu quando vou assim a velocidades mais elevadas começo a pensar, opá, se me furar aqui um pneu ou alguma coisa, pá, é perigoso, eu não gosto de me esticar muito. E portanto acho que se só pudesse ter duas motas, ficava com esta e com a CRF 300 Rally, comprada no Luxemburgo, porque em Portugal não há. E pronto pessoal, era isto que eu queria partilhar com vocês, as minhas preferências pessoais motociclísticas. E era esta a minha garagem de sonho. Em relação à moto de sonho, que houve um motovlogger que fez aqui há uns tempos um vídeo sobre isso. Opa, a minha moto de sonho eu acho que era esta. Eu não tenho assim uma coisa muito definida de moto de sonho. Acho que a moto que tenho atualmente seria a minha moto de sonho. Ou se não esta, em linha, talvez a nível de preço como esta. Portanto, não tenho assim nada muito especial. Ok pessoal, um grande abraço e até ao próximo vídeo.